Com as informações do Clube Atlético Paranaense. Furacão foi a campo e foi derrotado. Quem tem os destaques, as informações do Clube Atlético Paranaense é o repórter Eliandro Santana, conversando conosco aqui no Placar Transamérica. Pode chegar, Eli. Um abraço para você que acompanha o Placar Transamérica. O Atlético esteve em campo na noite desta quinta-feira e acabou conhecendo pela primeira vez no campeonato estadual uma derrota. Perdendo a invencibilidade e o 100% de aproveitamento, o time de Eduardo Barros sentiu falta dos desfalques, na verdade dos jogadores que foram guinados ao grupo principal a pedido de Dorival Júnior. Christian, que vinha sendo o motorzinho da equipe, e Pedrinho, artilheiro do time. Com isso, o Ramon e também o jogador Cleiton foram os escolhidos, mas o Atlético não conseguiu se impor. Abriu o marcador com o Danilo Boza a 32 minutos do primeiro tempo, só que na segunda etapa, o Leão do Vale, com 2 gols do jogador Rodrigo Alves e um de Buba, acabou definindo a vitória em 3-1. Ponto falho da partida do Atlético Paranaense em especial foi justamente o jogador improvisado, o Jaderson, que é um meia avançado, mas vinha atuando como lateral esquerdo. E foi ali o caminho das pedras para a equipe de João Bursi, que conseguiu a vitória por 3-1. Furacão segue na ponta da tabela com 9 pontos ganhos, mas agora junto do Londrina e do FC Cascavel. FC Cascavel, que vai ser o adversário após o clássico, na volta do time de Eduardo Barros. O Furacão ainda deve mudar algumas peças, o Eduardo Barros busca nesse campeonato paranaense rodar essa meninada, os atletas que não vinham tendo oportunidade, como o Reginaldo, que foi lateral esquerdo e teve uma campanha destacada na Copa São Paulo de futebol júnior, entrou no segundo tempo no lugar do Jaderson e teve uma atuação mais segura apesar do pouco tempo e talvez possa ser efetivado na sua posição, possa ganhar a posição, isso porque o Atlético iniciou o campeonato com o Abner Vinícius, que logo foi para o grupo principal. Daqui a pouco a gente fala desse time principal, que vai estrear de maneira oficial na temporada, no último teste antes da Supercopa, diante do Paraná Clube no clássico do Joaquim Américo. Perfeito. Eliandro Santana com as informações iniciais do Clube Atlético Paranaense. Uma derrota ontem contra a equipe do Cianorte, a primeira do Eduardo Barros após 11 partidas no comando técnico da equipe rubro-negra. O Atlético que volta a campo, como destacou o Eliandro Santana no clássico contra o Paraná. Para a gente fechar esse primeiro panorama do Atlético, vamos trazer também o comandante técnico do Furacão, Eduardo Barros, falando especificamente do Jaderson, como citou o Eliandro Santana. Pode rodar o Edu Barros, meu xará aqui no Placar Transamérica. Ele está reagindo muito bem, ele é um grande jogador e os jogadores têm duas características principais. Eles podem ser especialistas ou eles podem ser versáteis. E o Jaderson, seguramente a gente pode enquadrá-lo numa posição de versátil. Ano passado, na Copa São Paulo de futebol júnior, ele foi um dos melhores jogadores da competição, da nossa equipe, e se destacou muito atuando como um lateral esquerdo que se desgarrava virando um ala esquerdo. E inclusive na ocasião ele chegou a ser comparado em algumas características ao Renan, que atua como lateral, mas tem números de atacante de beirada, Esse era o Renan Lodge. E o Jaderson, ele tem potencial para ser um jogador de características bem parecidas, pela força que ele tem, pela qualidade técnica que ele tem, e aí poder utilizá-lo, seja como médio, como ele jogou assim ano passado no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e Sub-20, seja como atacante de lado, que foi a posição que ele chegou, seja como lateral, é um privilégio para a gente, e onde houver uma necessidade na equipe, e ele puder brigar para jogar, é o que vai acontecer, e por isso ele está jogando nessa posição hoje. Em relação às críticas, ele, como qualquer outro jogador, vai ter que saber lidar com isso ao longo de toda a carreira. Quando tem elogios em excesso, tem que ter muito cuidado para não se empolgar, e quando tem críticas em excesso também tem que ter muito cuidado, porque os dois extremos são bem perigosos, Então ele é um jogador de muita qualidade e esse tipo de situação como a de hoje vai servir para que ele continue amadurecendo. Aí, portanto, a palavra do técnico Eduardo Barros falando especificamente do Jaderson, jogador que pode jogar, como ele disse,
como meio-campista, mais à frente como um atacante pela beirada do campo, ontem atuando como lateral. São situações que o comandante técnico do Furacão vai, é claro, trabalhando ao longo da sequência de jogos dentro deste estadual. Lembrando que o Atlético volta a campo. Agora tem clássico, equipe principal contra o Paraná. Exatamente, o Placar Transamérica que tem sequência nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro. Sextou, galera! O final de semana tá chegando, a rodada do Campeonato Paranaense é quente. Já que a gente falou do Campeonato Paranaense, notícias complementares do Furacão. De volta, de retorno, Eliandro Santana aqui no Placar Transamérica. De volta para falar do Atlético aqui no Placar Transamérica, o time principal que vem perdendo peças, jogadores sendo negociados, já foi o Léo Pereira, Flamengo, Bruno Guimarães já se despediu de maneira oficial, Rony caminha a passos largos para seguir para São Paulo, para defender o Palmeiras e outros nomes. Surge boato de que Santos, goleiro, pode estar no radar do Atlético Mineiro. Thiago Heleno, do futebol japonês. Robson Bambu, de clubes do Brasil e de fora. Então são vários atletas que podem deixar o Furacão do grupo considerado titular. E aonde vem sendo a saída de Dorival Júnior? Do grupo de aspirantes, como já foi com o Abner Vinícius, também com o Pedrinho e o Christian recentemente. O atacante Paulo Vitor, que sequer atuou nesse campeonato estadual, vai ser aproveitado. E já inclusive teve o contrato renovado, o seu vínculo estendido, é um jogador que está nos planos do técnico Dorival Júnior. Domingo vai ser o primeiro jogo de maneira oficial, após o torneio de verão da Argentina, nos jogos contra o Racing e contra a Boca Juniors. Desta vez, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, o Dorival Júnior vai poder colocar em campo a sua equipe principal. Qual é o time principal? O torcedor deve se fazer essa pergunta. Algumas peças são indiscutíveis. Santos no gol, na lateral direita. Kelvin atuou, mas o Jonathan é o titular. Na zaga, com a saída do Léo Pereira, junto do Thiago Heleno, pode ser Lucas Halter, pode ser Zé Ivaldo. Na lateral esquerda, o Adriano está lesionado. O Abner Vinícius é o suplente do Márcio Azevedo. No meio de campo, mais opções. Wellington, Lúcio, Fernando Canezin, Nicão, Léo Cittadini, são algumas peças. Na frente, aí é a gurizada. Carlos Eduardo, que veio do Palmeiras, o próprio Paulo Vitor, o Guilherme Bissoli e o Vitinho. Essas são as peças. O Atlético está no mercado. O nome de Shailon Mendonça, o jogador que é colombiano, 27 anos, defende o Amiens da França. O valor, 3,5 milhões de reais. É uma negociação que está sendo iniciada a 3,5 milhões de euros. Perdão, a informação é essa. O jogador foi contactado, tem 27 anos e atua na seleção colombiana. Steven Mendoza, esse é o nome do novo homem-gol que está no radar do Atlético. Não deu certo com o Arturo Fernandes, que o Celta de Vigo queria emprestar por apenas 6 meses, e o Atlético busca um jogador para a temporada toda. Um zagueiro, pode ser Kaká do Cruzeiro. Um lateral direito também são as posições que estão sendo buscadas nesse momento. Mas claro, como não é segredo de ninguém, a grande forma de repor essas peças é com o elenco que vem disputando o campeonato estadual. Então no domingo, 6 da tarde, Atlético Paranaense com seu grupo principal recebe o pressionado Paraná Clube. Ok, agradecendo ao Eliandro Santana, trazendo tudo do Furacão que se prepara para a sua primeira partida com o elenco principal, clássico contra o Paraná.